Bom dia, bom dia, bom dia, mulheres sábias, mulheres posicionadas, mulheres a serviço do reino de Deus que estão levando Cristo à sua família. Glória a Deus por sua vida, seja muito bem-vinda, nossa querida e amada irmã Valéria Aguiar. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família. E vamos hoje para mais um dia de ministração da palavra de Deus. Enquanto as outras pessoas vão entrando, vamos sendo ministradas no nosso coração, através desse louvor, restaurando a família. Que o Senhor Deus restaure a sua família. Você é a chave, não se esqueça disso. Vamos lá compartilhando aí essa live. Você que está assistindo essa gravação, compartilha também. O Senhor Deus tem coisas grandes e extraordinárias para a sua vida. Nesse tempo em que você está buscando sabedoria e se posicionando. Se fortalece no Senhor. Olha, vai chegar a resposta de Deus para a sua vida. Deus vai acalmar o seu coração. Olha. Ô, glória. Deus vai restituir. Eu profetizo cura e libertação na sua casa, em nome de Jesus. Todo contra-ataque contra a sua família, em nome de Jesus, seja paralisado e anulado, em nome de Jesus. Que a paz reine dentro da sua casa. E que você seja esse instrumento de paz. Lembre, você é a chave. É você que vai promover tudo aquilo que você precisa, usando a autoridade que o Senhor te deu. A sua casa será uma bênção, porque você vai se posicionar em sabedoria, fazendo aquilo que você precisa fazer. Ninguém vai fazer por você aquilo que é responsabilidade sua. Seja uma coluna, mulher, da sua casa. Seja uma coluna de vida para transmitir vida em todas as áreas da sua família. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Se coloque à disposição do Senhor. A doença aí na sua casa, a enfermidade, ela está assolando a sua casa. Em nome de Jesus, a cura vai chegar. Toda tempestade, ela vai ser acalmada, porque você vai se posicionar. Se por acaso é desemprego que tem na sua casa, as portas vão se abrir essa semana, em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se você perdeu algo, o Senhor vai restituir. Se você precisa de salvação na sua casa, o Senhor vai salvar. Você é a chave para trazer a bênção do Senhor para dentro da sua casa. Receba, tome posse e faça algo com isso em nome de Jesus. Você é promotora de paz. É você a chave. Você é um instrumento que o Senhor quer usar. Preste atenção no que o Senhor está falando para você. Confia no Senhor. Crê nessa palavra. Olha que mistério. Você crê? Ô, glória. Deus é Deus de restituição. É semana de restituição. É semana de restauração, de salvação, de libertação. É semana de conquista. Tome posse disso. Se posiciona e segue em direção a isso. A paz vai reinar na sua casa. Glória a Deus. Você crê? Você crê nisso? A paz vai reinar em você, através de você, na sua casa, na sua família. Eu profetizo em nome de Jesus. Descansa, confia, se acalma. Calma. A resposta está chegando. Oh, glória a Deus. Você é a resposta. Você é a chave. Como assim, Gleide? É o quê? É você. Sábia e posicionada. Cada passo. Olha, só o fato de você estar aqui, você já é sábia. Gente, por acaso algum tolo estaria aqui fazendo o quê, pelo amor de Deus?
tolo, por acaso, estaria querendo aprender? Se ele já está ali completamente imerso em sua tolice. Nenhum tolo tem interesse de aprender, de saber fazer algo, de saber como se portar na sua casa. Não, nenhuma mulher tola tem esse interesse. É por isso que ela derruba o seu lar com as próprias mãos. E o posicionada, você é uma mulher posicionada, você se posicionou, você veio e disse assim, deixa eu assistir essa live aqui, deixa eu ver o que é que essa mulher está falando aí, para ver o que é que eu posso usar aqui na minha trajetória familiar. Recebe essa palavra, você é uma mulher sábia e uma mulher posicionada. E nós já vamos aqui iniciar a leitura de hoje, o capítulo de hoje. Estamos no 9º dia, o 9º dia do mês de outubro, 9º capítulo do livro de Provérbios e o 9º dia também que estivemos aqui todos os dias estudando a palavra do Senhor, crescendo em graça, em sabedoria, em conhecimento. Coisas maiores virão a partir desse novo tempo que você se dedicou a isso. Toda vez que nós nos dispomos a entender, a buscar, a conhecer mais do Senhor, não tem como a nossa família não ser transformada. Porque nós começamos a ser moldados, mudados, impactados, transformadas e por aí vai. Agora vamos aqui, o título do capítulo de hoje diz assim: a sabedoria e a falta de juízo. Eita Deus, olha o que diz aqui, A sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas. Vamos descobrir quais são essas colunas. A sabedoria, gente, está aqui com S maiúsculo. Jesus, ele construiu a sua casa sobre 7 colunas. Mandou matar animais para uma festa, preparou vinho e pôs à mesa. Ele falou sobre isso lá no Novo Testamento, quando ele contou aquela parábola daquele homem que fez um grande banquete e convidou muita gente para participar. E aí, olha só o que continua aqui dizendo. Aqui é exatamente aquela parábola que ele fala lá. Aí, mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade. Qual é a intenção? Atrair pessoas. Entre gente tola. As empregadas começaram a gritar. Entre gente tola. Não sei vocês, mas eu sou uma empregada da sabedoria. Eu estou aqui gritando. Vamos considerar aqui o Instagram hoje uma ferramenta de anunciar a palavra de Deus. Vamos considerar aqui como o lugar mais alto da cidade. Qual é a pessoa hoje na face da terra que não tem acessibilidade à rede de internet? Qual é a pessoa que não tem acesso ao Instagram? Qual é a pessoa que não tem acesso? Então, estou aqui eu, uma empregada da sabedoria, gritando no lugar mais alto. Entre gente tola, vem meu povo, vamos assistir aqui, vamos ser mulheres sábias e posicionadas. E é o que continua dizendo aqui, E disse às pessoas sem juízo: venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Isso acontece mesmo. Quantas mulheres chegam para mim e começam a fazer queixa e começam a reclamar que a vida tá assim, assim, assim. As pessoas querem solução imediata para tratar de situações momentâneas ali, E aí depois que passou aquilo ali, pronto, é como se fosse aquele remédio, aquele curativo para a hora, e depois que passou o efeito, aquela ferida já tá meio com uma casquinha, criando uma cicatriz, ainda que por dentro ela não esteja completamente sarada. Então pronto, a pessoa sai, a pessoa cai fora, a pessoa não procura mais. Tem pessoas que só me procuram quando está passando por situação difícil no casamento, para conselho, para oração, para jejum, para acompanhar, para visitar. E isso, infelizmente, acontece muito. Mas depois, quando a tempestade acalma, a pessoa se esquece que ela precisa dar continuidade ao processo de transformação dela. E aí, o que acontece? Ignoram, rejeitam. E é exatamente o que uma das empregadas, vou dizer assim, da sabedoria, está falando aqui para as pessoas sem juízo. Quem são as pessoas sem juízo? As pessoas que não procuram sabedoria diariamente. Olha o que a sabedoria diz: venham, coma a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Deixem a companhia dos tolos e vivam. Olha que código poderoso. Sigam o caminho do conhecimento. O chamado está sendo feito,
Versículo 7. Se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Prova disso aqui é que a sabedoria, ela clama, ela chama, e ela mesma é ignorada pelo tolo. O tolo ignora a sabedoria, rejeita. Então, imagina só o momento de ser uma pessoa dessa ser repreendida. Vai fazer o quê? Insultar e ignorar mais ainda. Se você tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Quantas vezes acontece, né? Nunca repreenda uma pessoa vaidosa. Ela o odiará por isso. Mas, olha isso, esse mais aqui faz todo o diferencial. Ó, se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Se você corrigir uma pessoa que é sábia, mesmo que ela esteja ali numa situação de cometer erros, se você corrige ela, se você repreende, se você chamar a atenção, a sabedoria nela vai dizer, uau, é verdade, tem alguma coisa aqui, deixa eu ajustar. E ela nunca vai esquecer de você, porque você vai ser um instrumento que vai fazer ela mudar de rota. Porque um erro que ela pode cometer, um erro que uma pessoa pode cometer, vai reverberar por gerações, por muito tempo. Então, quem é sábio recebe a repreensão. E a própria palavra diz que o Senhor, ele repreende a quem ele ama, a quem ele tem prazer, porque ele está chamando todos, mas se só os sábios vêm até ele. Então, são esses sábios que ele tem prazer de repreender, de tratar, de cuidar, de modelar, segundo a sua vontade. Olha só o que continua dizendo aqui o versículo 9. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna-a mais sábia ainda, porque ela entende o código aqui. Opa, eu quero conhecer mais. Prosseguir em conhecer. Então ela vai se tornar mais sábia. E tudo que você diz a uma pessoa direita, aumentará a sabedoria dela. Então não cale a sua boca. Tem pessoas que estão precisando da sua sabedoria. Não vamos desistir. Não vamos deixar de ensinar, de instruir os nossos filhos, porque ainda que eles estejam, quando muito pequenos, em tempo de tolice, nós estamos ali construindo uma constância de sabedoria na mente dessa criança. Então não cale sua boca, não desiste. Olha aqui, de novo os códigos sendo reforçados. Ó. Para ser sábio, o versículo 10, para ser sábio, é preciso primeiro, a condição, temer a Deus, o Senhor. A condição é única, é somente essa. Você quer ser sábia? Tema ao Senhor. E é o temor que vai fazer com que você seja mudada. Então, entregue sua vida ao Senhor. Consagre-se ao Senhor se você quer ser uma mulher sábia. Se você conhece a Deus, o Santo, se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Por que esse destaque aqui para o Deus Santo? É o Deus que não aceita mistura. É o Deus puro, é o Deus único. Então, se você conhece essa santidade, porque quem busca Deus entra no Santo dos Santos, não tem como, entra, tem acesso livre. Jesus veio para nos dar esse acesso. Então, se você conhece, você tem compreensão das coisas. O Senhor abre a sua visão, o Senhor te dá direção, o Senhor te dá discernimento. Isso é poderoso. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Tem pessoas que morrem cedo por falta de sabedoria, porque não tem a visão, acha que tudo é o agora, mas não pensa nas consequências que vai ter daqui a alguns anos se não cuidar do corpo físico, se não cuidar do corpo emocional, se não cuidar do corpo espiritual. Isso é muito grave. Se você for sábio, o lucro será seu. Olha só. E se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. O princípio é um só. Você plantou, você colheu. Se você plantar sabedoria, você vai colher mais sabedoria. Agora, se você plantar tolice, você vai colher as consequências da tolice. Simples. A falta de juízo, olha o que diz aqui, é como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. É como uma mulher que não tem juízo mesmo. É aquela pessoa que você olha assim e já diz, Deus me livre. Sabe aquela pessoa que, quando a pessoa chega no ambiente, você diz, meu Deus, chegou fulano.
que você já sabe que o que tem nela ali não bate, o seu espírito não entra em contato com o dela, é tipo, tem algum bloqueio aqui, alguma barreira que afasta. O espírito não testifica. Então é esse tipo de mulher, sem juízo. Ela se senta à porta da sua casa ou num banco, no lugar mais alto da cidade, claro, ela é espalhafatosa, ela quer chamar a atenção, e grita aos que passam, preocupados com seus negócios. Observem, gente, que o inimigo, ele não é íntegro, nunca, e ele não é criativo. Observe que ele é invejoso, isso é fato. Tudo que você vê hoje, o inimigo fazer, você olha assim, tem coisa que a gente diz assim, isso aqui é coisa do diabo. Gente, ele imitou Deus. E é lógico que na imitação dele, ele distorceu para o bem dele, para praticar o mal, para trazer essa coisa maléfica mesmo nas famílias. Mas na verdade, tudo o que ele faz é simplesmente a imitação daquilo que Deus já pré-estabeleceu. E da mesma forma como aqui está falando no início, ó, que Jesus ele vem chamando as suas escravas, vamos dizer assim, né, suas empregadas, para trazer a palavra de sabedoria para todas as pessoas. O tolo também, quem é o tolo? Quem é o que representa a tolice? Olha só, o inimigo ele vem trazendo a mulher espalhafatosa para poder atrair. Lembra do capítulo que falamos sobre isso? Da mulher espalhafatosa, da mulher que veio e pegou ali, ó, atraiu aquele jovem e levou ele para caminhos de morte. É a mesma forma, é a mesma coisa que o inimigo vem imitando, da mesma forma como a sabedoria vem nos lugares mais altos da cidade, ele também vem, ó. Essa mulher, ela senta na porta de sua casa, num banco, no lugar mais alto da cidade, para chamar a atenção mesmo, e grita aos que passam preocupados com seus negócios. Entre gente tolo. Entre gente tola, olha só, entre. Então ela e diz às pessoas que não têm juízo, a água roubada é mais gostosa, olha só. Ela está chamando, atraindo as pessoas por esse caminho. O pão furtado é mais saboroso. Imagina só como é que ela não está seduzindo, atraindo as pessoas para ir pelo mais fácil, para seguir atalhos. Imagina, ao invés de seguir o caminho da transformação. Isso é muito sério. O versículo 18 diz assim: mas os convidados dela não sabem que aqueles que vão à sua casa morrem e que os que entram já estão nas profundezas. Estão nas profundezas, ó, do mundo dos mortos. E aqui acaba o capítulo. E é poderosa essa revelação. É poderosa essa revelação que fala como que o inimigo se comporta para atrair-nos e como a sabedoria está gritando em voz alta, clamando para que eu e você estejamos centradas na presença do Senhor. Glória a Deus. E eu trouxe aqui um tema hoje, né, para a nossa live. Vamos falar das 7 colunas, né? Eu falei aqui rapidamente no capítulo, mas talvez você não percebeu, e aí eu quero esmiuçar um pouquinho mais aqui sobre as 7 colunas da sabedoria que vão trazer sustentação para a sua família. E é lógico que essa sustentação vai fortalecer, vai dar base, vai ajudar você a estar mais posicionado. Lembrando que você é a chave que vai trazer esse sustento, você é a chave que vai desbloquear a sua família. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui mais alguém que entrou. Bom dia, todos que estão aqui. Deus continue abençoando. Vamos lá seguir aqui. Olha só, o capítulo de Provérbios 9 fala em seus versículos iniciais com muita clareza o que Jesus deixou como um exemplo de 7 colunas que devemos usar, né, que nós devemos ter na nossa casa. A nossa casa precisa ter essas colunas para sustentar, para ela ser sustentada. E é você que vai fortalecer essas colunas. É você que vai trazer essas colunas. Gente, me dá só um minutinho aqui, que eu vou abrir a janela, que eu tô aqui escaldando. Deixa eu abrir a janela aqui rapidinho. Eu não gosto muito de ligar aqui o ventilador, porque acaba, às vezes, trazendo interferência na live.
Mas também eu gosto de fechar a janela, porque às vezes o pessoal fica fazendo barulho e acaba incomodando. Mas hoje, graças a Deus, está silencioso. Então vamos lá. Olha só. Ele mesmo, ou seja, Jesus, ele já fez o seu maior sacrifício. E lembra o que foi que falou lá? Que ele entregou o sacrifício, logo nos inícios, nos versículos iniciais. Então Jesus, ele já fez o sacrifício, ele se entregou como um animal que vai ao matadouro, mesmo não tendo nenhuma culpa sobre si. Ele derramou o seu sangue e revelou aos seus amigos o significado de tudo que ele fez. Gente, não é impressionante isso? O provérbio foi escrito há muitos anos antes de Jesus ir. Então, Provérbios também, ele é um livro profético. Ele vem trazendo as revelações das coisas que iriam acontecer. E aqui está bem claro. E Jesus também, ele nos convocou com o ID. Eita, que essa palavra, com 3 letrinhas, essa palavra é poderosa. Porque essa palavra muda, transforma famílias. Olha só, ele nos convocou com o ID, a fim de que possamos instruir as pessoas que não conseguem enxergar. Então, o nosso primeiro ID, ele precisa ser feito dentro da nossa casa. Os que não conseguem enxergar são aqueles que não têm discernimento espiritual, são os nossos filhos que ainda não têm capacidade cognitiva para saber fazer as coisas, porque ainda está em processo de crescimento, de construção da sua identidade e tudo mais. Então, Jesus já disse assim, ó, mulher, se posicione, o seu ID na sua família busque sabedoria e se posicione. Então, todas que estão aqui acompanhando essas lives, assistindo, colocando a palavra do Senhor como pauta principal da sua vida, estão cumprindo esse ID. O como a gente vai ajustando no meio do caminho, o como a gente vai fazer. Mas a palavra de ordem é ide, vá e faça. Então isso é muito poderoso aqui para a gente contextualizar esse capítulo. E Jesus, ele nos convocou para conhecermos e revelarmos ao mundo a sua verdade. Porque a sabedoria disse, sigam o caminho do conhecimento. Ele nos convocou para isso, para além de nós conhecermos, nós instruirmos, nós influenciarmos pessoas. Jesus fez isso o tempo todo. Ele influenciou pessoas. Ele não precisou ir lá e fazer muito movimento, mas o seu passo a passo, o seu dia a dia, fez com que as pessoas fossem influenciadas para o reino dele. Esse é o convite que a sabedoria nos faz todos os dias. Todo dia a sabedoria nos convida para nós buscarmos, seguir o conhecimento. Porém, a insensatez, assim como a mulher espalhafatosa, ela vem fazendo a mesma coisa que Jesus está fazendo, mas em um sentido contrário. Ela vem nos convidando e nos fazendo tomar decisões erradas, com base na tolice, na facilidade. Às vezes a gente quer o caminho mais fácil, a gente quer a forma mais fácil de resolver, a gente quer o jeito mais rápido, a gente exclui as possibilidades de crescimento do processo, porque o processo ele só é importante porque ele tem um caminhar dentro dele, ele tem um passo a passo. E é esse caminhar que traz cura, que traz libertação, que traz restauração. E a gente só quer pensar, eu estou aqui na linha de partida, eu quero chegar logo na linha de chegada. Mas para chegar na linha de chegada tem que passar pela linha da trajetória, do passo a passo, do processo. Quando você foge desse caminho, você até se engana achando que chegou lá na linha de chegada, mas o final é morte. Foi que a palavra diz que quem anda por esse caminho não sabe, mas está indo por caminhos de morte. O mundo dos mortos, as profundezas do mundo dos mortos, está esperando a pessoa insensata, a pessoa tola. E aí eu quero trazer destaque aqui para algumas questões desses versículos que nós lemos, que existem 2 convites, já falamos aqui. Temos o convite da sabedoria e temos o convite da insensatez. O convite da sabedoria é para dizer assim, escolha a vida para que você viva. Deixa a insensatez, você vai ter vida se você seguir o meu caminho. Ande pelo caminho do entendimento. A insensatez, ela vem, logo dizendo assim, venha, você não tem experiência não? Venha, você que é inexperiente. Aí, aqui não tem bom senso, aquele que,
não tá nem aí para as coisas, não tem noção. Sabe aquela pessoa que só pensa em si, só pensa nos seus objetivos, só pensa no que quer satisfazer os seus desejos carnais? Opa, é um prato cheio para insensatez que chega aqui ó, e diz assim, olha, venha menina, ó, vem ali para uma facilidade, você quer ganhar um dinheiro fácil? Você, olha, eu vou arranjar uma peixada para você naquela empresa, eu vou te facilitar, rapidinho você vai chegar naquele cargo que você quer. Olha, onde é que tem sabedoria nisso, gente? E tem pessoas, eu não estou falando de descrente, eu estou falando de pessoas que se dizem crentes, que fazem esse processo, descumprindo princípios, desonrando pessoas, achando que vai conseguir algo ali e vai ser bem sucedido. E tem famílias, inclusive, que estão fracassadas porque uma autoridade dentro dessa família tomou esse rumo, seguiu esse caminho, ouviu a insensatez, porque a insensatez ela está dizendo, a água roubada é mais gostosa, venha, é mais fácil, porque uma coisa que você rouba é algo que já está pronto, você não tem que fazer muita coisa para conquistar. Então você não vai ter muito trabalho, vem, é mais fácil. O pão roubado é mais gostoso. Só que os convidados não sabem, né? Que aquela casa ali está completamente contaminada. Agora tem um detalhe aqui, ó, que tanto a sabedoria quanto a insensatez, elas falam a seguinte frase, perceba, ó, venham todos os inexperientes, venham você que não tem sabedoria, venha você que é tolo, você que é insensato. A sabedoria está chamando todos, da mesma forma como a insensatez também. O diferencial vai acontecer de acordo com a decisão que a pessoa tomar. Porque se nós estamos buscando aqui sabedoria, significa que é porque a gente ainda não tem o suficiente. E nós estamos querendo buscar, nós estamos querendo mais. A verdade é essa. Então todos nós precisamos aprender algo. Então em algumas áreas nós não somos 100% sábios. E não podemos nem dizer de 100%, mas 100% é a forma de eu trazer você para dizer assim, porque você pode dizer, não, mas eu não sou uma mulher tola. Ok, você não é uma mulher tola, mas tem áreas da sua vida que você pode estar com o comportamento da insensatez, da tolice. Por quê? Porque faltou instrução adequada. E você está no caminho, no processo, descobrindo nesse passo a passo, como que você vai adquirir sabedoria para tirar de cena aquela tolice? Porque não tem como dois lugares, assim, duas coisas ocuparem o mesmo lugar. Não tem, ou é um ou é outro. Porque a força é muito grande. A batalha é muito grande, a batalha espiritual do corpo, da carne contra o espírito. Ou você dá vez à carne ou você dá vez ao espírito. Se você ficar titubeando, você não vai alcançar o seu alvo, a sua linha de chegada. Então, quem são essas pessoas inexperientes? É aquele que não tem experiência em prática em algo. É a pessoa que é ingênua. Então, é aquela coisa, como é que nós ganhamos experiência? Sabe quando você entra em uma empresa nova? É mesmo que seja ali de algo que você já faz há anos. Mas tem aquele período de experiência. Por que será? Porque embora você seja profissional ali daquela área, mas na outra empresa você vai ter que ser testada. Então você vai passar por essa fase da experiência para ver como é que você vai se comportar. Porque você pode ter conhecimento de sobra, mas se você não tiver sabedoria para colocar em prática, você não vai ser aprovado no período da experiência. Preste atenção nisso. Terceiro ponto aqui que eu quero trazer para você é que vale mais a pena. Será que vale a pena corrigir o zombador ou repreender o ímpio? É uma pergunta. Qual dos dois que vale mais a pena? Vale mais a pena corrigir aquele que está zombando ou repreender aquele que não acredita, aquele que é ímpio? Então, quantas vezes entramos em discussões que não vale a pena? Discussões dentro das nossas casas, discussões no casamento, discussões com filhos que não vale a pena, que só está atraindo a ação do mal para as nossas casas. Porque demônios, eles não entram, eles não agem simplesmente sem ter sido convidado. Ele precisa de portais. E a nossa boca, eu já expliquei aqui várias vezes, a nossa boca é um portal que abre portas para o mundo espiritual entrar na nossa casa. Ou o mundo espiritual do reino da luz ou do reino das trevas. É você que vai trazer. Então você tem que saber disso conscientemente. Às vezes a gente, por causa de uma agulha, cria uma briga, uma dissensão dentro de casa
Que misericórdia! É aquele versículo que diz que um abismo vai chamando outro abismo. Aí às vezes você discute por causa de uma bobagem, mas só que chega em um extremo que você diz, gente, onde foi que isso começou? Vale a pena? Não vale a pena, gente. Então quantas vezes nós entramos nessas discussões por falta de vigilância, por falta de sabedoria? Então, discussões que a própria Bíblia ensina que você poderá ser até insultado, odiado, ou até mesmo seu nome pode ser manchado. Mas você não deve entrar nessas discussões para que você não venha se corromper. Porque muitas vezes dentro da própria casa acontece isso. Quantas vezes os nossos filhos nos insultam para que nós não apliquemos a autoridade? E muitas vezes não é de propósito que eles fazem isso. Por vezes o inimigo está buscando ali achar ocasião contra nós para fazer com que nós venhamos esmorecer e não tomemos o posicionamento de autoridade que o Senhor quer que nós tomemos dentro da nossa casa. E aí se você não tem visão espiritual para você entender isso, você cai na cilada. Aí você começa a lançar palavras, você começa a falar coisas que não convêm, e era tudo o que o inimigo queria para trazer sérios bloqueios na sua família. Ali o filho já não consegue ter um bom relacionamento com a mãe, existe um bloqueio entre eles, e aí como é que vai acontecer de você, sendo a revelação do Espírito Santo na sua casa, levar esse seu filho a conhecer o Espírito Santo? Pensa, percebe quanto que é delicado? Vamos lá, se você for sábio, o benefício será seu, e se você for zombador, as consequências também serão suas. Cada um fique com o seu pacote, de acordo com o que escolheu. Outro ponto aqui, o discernimento que a sabedoria nos dá vai abrir os olhos para que nós possamos andar com os sábios. Quando você começa a ter seu discernimento específico e você diz assim, não, essa pessoa, às vezes você tem amizade de anos, e você pensa que é uma amizade, você até tem um laço de fidelidade. Na verdade, tem um vínculo emocional, tem uma dependência emocional muito forte atrelada a essa amizade. E você pensa que ali aquela pessoa é uma amiga verdadeira, mas não é. Observe, gente, quando você tem uma amizade, essa amizade, ela leva você para onde? Essa é uma amizade que faz você crescer, que faz você evoluir, que faz você mudar de nível. Se essa amizade for assim, faça testes. Faça testes. O Senhor nos ensina a nós testarmos. Vamos julgar isso. Onde é que eu estava? Onde é que eu estou? Essa pessoa, ela está condizendo com o propósito de Deus para a minha vida? Em que essa pessoa vai poder contribuir? E em que eu posso contribuir com ela? Essa pessoa é uma pessoa sábia? Porque se ela for sábia, ela vai aceitar a minha direção que eu dei ali para o propósito da vida dela. Agora, se ela for tola, ela vai zombar, ela não vai aceitar, ela não vai acreditar. Então, não vale a pena uma amizade de anos sem a presença do Senhor nessa amizade. São detalhes, né? Quando nós instruímos uma pessoa com os alicerces certos, se essa pessoa for sábia, ela vai te amar. O detalhe tá aí. Agora, ela vai crescer com a sua instrução e vai crescer em conhecimento. E você vai ver os resultados. Agora, se você tem aquela amizade que você aconselha, e a pessoa chora e fala e não sei o quê, e quando pensar que não faz tudo diferente, começa a questionar essa amizade aí, tá? Então, aqui nós aprendemos mais uma vez que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se essa pessoa não é sábia, não teme ao Senhor, corre dela. E você? Você está crescendo em temor ao Senhor, que importa. Comece a se responsabilizar por si mesmo. Tem gente que é assim, quer resolver o problema do mundo todo, mas não resolve os seus. Então, primeiro, para você ajudar as pessoas a resolver seus problemas, foque em resolver os seus. Foque em andar nesse caminho, em ser conduzida nesse caminho. E o versículo-chave que eu quero trazer aqui, são dois versículos, na verdade, é o versículo 1 e o versículo 11, que diz assim, a sabedoria construiu sua casa sobre 7 colunas, que é o primeiro versículo. O versículo 11 diz assim, que a sabedoria fará com que você viva uma vida longa. É a sabedoria que vai fazer você ter longevidade de dias. Preste atenção nesses detalhes. O sábio e o tolo, eles são iguais, você sabia disso? Só que eles só são iguais em uma questão. Quem sabe qual é essa questão? Quem consegue imaginar aí qual é essa questão? Sábio e tolo igual?
Não, mas Gleide está dizendo que não dá para ocupar o mesmo espaço, dois corpos com propósitos diferentes, com pensamentos diferentes, onde não tem concordância, não tem como. Mas em algo eles são iguais. Em viver as consequências daquilo que escolheram fazer. Se você escolhe a tolice, você planta a tolice, você vai colher. Se você escolhe a sabedoria e planta em sabedoria, você vai colher também. Nisso aí todos são iguais, porque estamos debaixo de um princípio, de uma lei espiritual. A base de tudo está aqui. No demais, o sábio prospera porque nunca se acha sábio o suficiente. Olha que poderoso isso aqui. A ponto de achar que não precisa de instrução, correção e repreensão quando necessário. Quem é sábio, ele nunca acha que ele já está 100% sábio. Ele nunca acha que ele não precisa de mais instrução. E você quer ver uma sabedoria? É você reconhecer que tem alguém que sabe mais que você, mesmo que seja no mesmo assunto, no mesmo conteúdo, mas você identifica, olha, tem algo aqui nessa pessoa, eu percebo que ela solta chaves que eu não tenho. Então, mesmo você sendo sábia, mesmo você sabendo fazer aquilo ali, você sendo expert naquele assunto, você cala a boca. Quem é sábia, cala a boca e ouve o que é mais sábio. Não importa as outras áreas se essa pessoa não for sábia. Porque tem pessoas que ela vai ser expert em falar em educação de filhos, por exemplo. Mas quando você olha para a vida financeira dela, ela não tem nenhuma capacidade de lhe instruir. Mas por causa disso você vai rejeitar a sabedoria dela no que diz respeito à educação de filhos? Jamais. Mesmo que você seja expert em finanças, você vai se render para poder aprender com ela. E aqui é onde entra a dificuldade das pessoas, porque as pessoas não querem entender isso, que um precisa do outro, um complementa o outro. É muito mais fácil nós olharmos para os pontos, digamos que negativos, porque eu não gosto nem de usar esse termo, eu gosto de falar de pontos de melhoria. Porque tudo aquilo que hoje não flui na minha vida é um ponto para eu olhar e dizer como eu posso melhorar isso. Se eu digo é um ponto negativo, eu já trago uma sentença sobre isso aqui. E aí, tipo, não vai poder do negativo virar positivo? Eu não vou poder transformar o negativo em positivo? Então eu olho para isso e digo, são pontos de melhorias. Então eu posso olhar aqui e ajustar. Mesmo que em outras áreas eu tenha uma extrema sabedoria. E tá tudo certo. Então, jamais você vai ver um sábio ignorar mais sabedoria. Porque o princípio tá aqui. E aí a pessoa que entende e vive isso, terá uma família segundo o coração de Deus. Imagina só isso, você tem uma família segundo o coração de Deus. Os pais saberão educar os filhos nos princípios e isso será perpetuado aos seus sucessores. Porque você deixar sucesso na sua família é você deixar bons sucessores. E aí eu vou trazer para você aqui quais são as 7 colunas que a sua família precisa para romper, para estar forte, para que desbloqueios aconteçam na sua casa. Quais são as áreas que estão bloqueadas aí na sua família? Segue esses princípios aqui, esse alicerce. Comece a ajustar. Talvez essas colunas na sua família esteja meio que assim rachado, talvez esteja ali um pouco ameaçado de queda. Preste atenção, você é a chave para trazer a reconstrução para sua casa. Você é a chave para poder trazer esse alicerce, para poder olhar com discernimento e dizer, ó, essa coluna aqui está precisando de ajuste aqui. Está precisando que coloque mais massa, está precisando de mais ferro. O ferro está enferrujado, tem que passar um produto aqui para poder recuperar. E é você que com essa visão que vai mostrar o caminho para corrigir coisas na sua família que hoje estão fora do padrão, porque bloqueios foram sendo colocados ao longo do tempo e aí a sua família perdeu um pouco o rumo. Preste atenção e vamos ajustar isso aqui. E quem está construindo família agora, no iniciozinho de tudo, faz já com essa base aqui, ó. As 7 colunas, essas 7 colunas precisam ser bem alicerçadas. Qual é a primeira coluna? É a coluna da instrução. Não é eu que estou inventando essas colunas. É a palavra de Deus, o capítulo de hoje que nós lemos. Ó, buscar saber como agir diante dos desafios. Gente, buscar saber. O saber já está dizendo é o quê? É ter sabedoria. É saber fazer algo. Ter sabedoria é isso.
é saber algo, é saber fazer algo com excelência. Então você precisa buscar saber como você vai agir diante dos desafios. Então, apareceu um desafio novo, comece a se lançar para aprender como você vai vencer aquele desafio. Tem gente que porque começou um desafio quer desistir, um desafio novo, não, eu não sei fazer isso. E tipo, desiste de romper aquele bloqueio ali que é um novo desafio, porque não busca instrução. E a instrução é uma das colunas, por assim dizer, a primeira coluna que vai fazer com que você rompa esse bloqueio. A instrução pode vir através de estudo. Então, o estudo, é isso mesmo, estude. Já fiz meu ensino médio, já fiz minha faculdade, não aguento mais esse negócio de estudar. Estude para ter instrução. Não espere alguém mandar, estude o capítulo tal, estude o livro tal, porque nós fomos ensinados dentro de uma cultura que a gente só precisaria de estudar quando a gente ia fazer uma prova, quando a gente ia fazer algum vestibular, alguma coisa assim, mas o estudo é algo obrigatório para toda uma vida. Então você tem que estudar para você ter instrução, para que você possa instruir devidamente a sua família. Pegou esse código aí? Anotou essa coluna? A segunda coluna, conselhos. Traz a ideia de se aconselhar com pessoas mais experientes que você. Busque pessoas mais experientes. Você não precisa cometer os mesmos erros que alguém já cometeu. Não precisa ser assim. Alguém já cometeu esses erros e hoje ela já tem sabedoria para lhe ensinar e dizer, faça assim e não faça assim. E se você buscar conselhos sábios, você saberá dar bons conselhos para os seus filhos, para os seus sucessores, para os seus liderados. Olha que poderoso isso aqui, gente. Outra coluna aqui, a terceira coluna, é a coluna do ensino. Essa coluna, ela é um chamado para você ensinar o que você aprendeu. Adianta de que você estudar, você aprender e você guardar. Você vai ficar obeso, vai ficar com a barriga grande. E sabe que isso aí, eu tô falando espiritualmente, né? Mas você sabe que isso aí começa a refletir no nosso corpo? Porque o nosso corpo, ele é simplesmente a manifestação do que está acontecendo no mundo espiritual. Do que está acontecendo com o nosso espírito. É o comando que a gente está recebendo de lá. Vocês já pensaram sobre isso? Existem estudos profundos aí que falam a respeito disso, porque a ciência vem comprovar. Mas a palavra de Deus já fala sobre isso. Então, quando você vai partir para o ID, o seu ID, ele revela aquilo que está no seu espírito, o que você faz. Você faz o bem ou o mal, revela o que está no seu espírito. Olha esse detalhe aí. Então, você tem que ensinar aquilo que você aprendeu, porque isso vai fazer você ser mais sábio. Você já ouviu dizer que quem ensina aprende 2 vezes? É isso mesmo que acontece. Quantas vezes eu estou aqui ensinando e Deus me traz insights assim, poderosos, que eu digo, meu Deus, eu não tinha pensado sobre isso. Às vezes eu estou aqui falando, pensando que é para vocês, pode até servir, cada um vai pegar a sua parte, mas eu digo, Deus é uma resposta para algo que eu estou precisando. E eu, estudando, só lendo, eu não conseguiria ter a clareza. E eu ensinando, porque a palavra é assim, é uma espada de 2 gumes. Ela vai, lá e cá, ela corta dos 2 lados. Então Deus, ele tem falado, tem ministrado tremendamente através dos meus estudos que eu tenho me dedicado a dar aqui, mesmo sem ser muitas vezes reconhecida, sem ser remunerada, sem as pessoas reconhecerem que necessitam, sem buscarem, né? Somente aqueles que vêm são aqueles que têm realmente o coração conectado naquilo. E olha assim, o Espírito testifica. Mas é uma palavra que era para estar sendo explanada aí para multidões. Porém, as pessoas ainda não entenderam, não ouviram de repente o grito, a voz de Gleide. Mas não é a voz de Gleide, é a voz da palavra. É a voz da palavra de Deus que brama, que é a sabedoria que grita, que vai nos altos morros gritando, venha aprender. E tá tudo bem, quem veio é que é beneficiado. Parabéns para você, viu? Glória a Deus. Ensine os princípios aos seus filhos e vivam esses princípios. Não é apenas ensinar, é viver, tá? Lembre que tudo aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, Deus vive isso. Ele vive isso. Você não vai ver Deus falar uma coisa e fazer outra. Não, gente. Agora, por que nós como mães, nós fazemos isso? Por que nós como mulheres fazemos isso?
como funcionárias, como patroas, nós falamos uma coisa e vivemos outra. Tem alguma coisa aí que precisa ser ajustado. Como é que você pode exigir do outro algo que você não tem capacidade para dar? E para os nossos filhos especificamente, porque os nossos filhos eles vão aprender e crescer muito mais com o nosso exemplo do que com o nosso muito falar. E a palavra diz que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, mas pelos nossos exemplos, pela manifestação das nossas ações que revelam quem é que está por trás em nós. Olha só. O quarto aqui, a quarta coluna, entendimento. E aqui nós somos convidadas a buscar novas estratégias e nos conectar com pessoas que possam nos ajudar a entender aquilo que nós estamos tendo dificuldade. É você buscar entendimento, não é você ficar martelando ali, eu tô lendo um trecho aqui, não tô entendendo, e você vai ficar ali o tempo todo naquilo ali. Busque estratégias. Não tá entendendo? Pergunte para alguém, lê isso aqui, como é que você interpreta? Comece a fazer pesquisa, comece a ver alguém que você diz assim, não, aquela pessoa ali, eu acho que ela consegue, ela já viveu isso aqui, e comece a ouvir o Espírito Santo. E percebe que o entendimento, ele é super importante. Lembra lá do rapaz que estava lá no caminho de Emaús e ele estava lendo e ele não entendia, porque ele não tinha recebido a revelação do Espírito Santo. E aí Filipe chega para ele e diz assim, você está entendendo o que você lê? Ele disse, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Porque ele, com a mente dele, apesar de ser um homem extremamente culto, ele não tinha capacidade de discernir as coisas espirituais. Porque o homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais se não for pelo Espírito Santo de Deus. Então, se o Espírito de Deus habita em mim, habita em você, ele mesmo vai nos impulsionar para buscarmos no outro respostas para que nós entendamos coisas que nós não sabemos. Porque Deus, ele não vai, através do seu Espírito, nos fazer egoístas. Não é simplesmente o fato de dizer, eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu não preciso de ninguém. Porque tem gente que é assim. Deus, ele não fala comigo, ele não se revela para mim através de profeta nenhum, porque ele revela tudo para mim. Orgulho, arrogância, soberba falando. Deus, ele faz, tudo em unidade. Todos nós somos um. E um depende do outro, porque somos corpos. Somos corpos em Cristo, em que ele é a cabeça. E os nossos membros do nosso corpo, um depende do outro. Tem gente que pensa que não depende, que não precisa do outro. Tolo, a verdade é essa. Quinta coluna aqui, a gente vai falar sobre inteligência emocional. Gente, a Bíblia falando de inteligência emocional. Eu pensei que esse assunto aí tinha sido Daniel Goleman que tinha inventado. Se vocês não sabem, Daniel Goleman, ele é, vamos dizer assim, que o pai da inteligência emocional, né? Que foi o que trouxe muitos estudos e começou a movimentar muito mais. Se você observar, nessas últimas décadas, a inteligência emocional ela tem ganhado forma. Antigamente já se falava sobre isso, a Bíblia é um livro antigo, e já falava sobre isso, o livro de Provérbios está aí para dizer. É inclusive uma das 7 colunas, porque se você não controla a si mesmo, se você não tem autogoverno, se você não tem domínio próprio, você joga tudo a perder, joga tudo de água abaixo. Mas aqui, nós vemos através da revelação que o Espírito Santo deu através da ciência, para que nós hoje tenhamos acesso de forma clara a como usar a inteligência emocional ao nosso favor, a favor da nossa família, da educação dos nossos filhos e principalmente para o nosso bem-estar, para que nós entendamos quem nós somos, para que nós entendamos o amor que precisa ser a base de tudo, o amor a nós mesmos, o amor ao próximo e principalmente, acima de tudo, o amor a Deus. Porque se você diz que ama a Deus e você não se ama, você faz coisas que machucam você, que está se automutilando, esse amor aí está faltando base, está faltando reconfiguração. Esse amor que você diz ter a Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, se você diz que ama Deus, mas você aborrece o seu irmão, aborrece a si mesmo, esse amor é mentiroso. Como é que você pode amar a Deus se você aborrece seu irmão? Você não vê Deus. E você vê seu irmão, aborrece-o. Mas como é que você pode dizer que ama a Deus se você nem vê? Porque Deus, ele é espírito. Nós sabemos, né? Importa
que aqueles que o adorem e vivam, amem-o em espírito e em verdade também. A inteligência emocional é uma coluna, na verdade ela é um convite para que nós venhamos alinhar as nossas emoções. É o campo da nossa alma, gente, é onde acontecem todas as nossas histórias, onde estão registradas a forma como nós nos sentimos na nossa história. É o lugar onde vai falar das nossas vontades, onde vai falar das nossas necessidades de suprimento, de busca, de acolhimento e tudo muito mais que muitas vezes nós insistimos em ignorar. Porque nós sentimos vergonha de falar, nós sentimos vergonha de dizer, olha, eu estou precisando de uma ajuda. Porque começa de repente isso a ficar tão sufocado que isso vem para o nosso corpo em forma de uma enfermidade, de uma doença psicossomática. E nós temos vergonha de dizer que estamos com depressão, que estamos com transtorno de ansiedade, que sofremos de crise de pânico. Quantas pessoas que sofreram longos e longos anos essas coisas, essas enfermidades dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja caracterizava como ação demoníaca. E não tinha solução e queria resolver essas questões da alma colocando a mão na cabeça e orando, expulsando. E não é somente isso. Não é somente isso. É tratar, é ter inteligência para saber como agir e administrar as emoções. O Espírito Santo, ele é 100% emoção e ele é especialista. As emoções do Espírito Santo, ele é em tudo perfeito. Então, ele nos conduz nisso. Quando nós entregamos a nossa vida, quando nós entregamos a nossa história para Ele, quando nós dizemos assim, Espírito Santo, olha só, tá tudo ruim aqui, olha como eu estou me sentindo, começa a me mostrar o caminho da cura. É o Espírito Santo que vai agir nessa crise emocional que nós temos, nessa dificuldade que nós temos de lidar com as nossas emoções. Eita, Jesus Cristo amado, é preciso, é uma coluna. Uma família que não tem inteligência emocional fere os filhos. Uma família que não tem inteligência emocional tem um casamento completamente desequilibrado. Pessoas que não têm inteligência emocional, que não reconhecem, que não sabem como administrar suas emoções, derruba, destrói a família. Porque procura caminhos tortuosos, machuca, fere com palavras, fere com ação. Isso é muito forte. Se não se desenvolver humanamente falando e não tiver suas emoções bem resolvidas, não tem como ser sábio. Já começa daí. Você quer ser sábio? Admita, você precisa de ajuda emocional. E você também não pode deixar um legado de sabedoria na sua descendência. É isso que você quer? Então procura se conhecer. O autoconhecimento faz você ter contato com as suas emoções. Só que às vezes nós vamos ter contato com emoções que nós não queríamos. Porque abre feridas, nós temos dores ali com base naquilo ali, mas não tem problema nenhum, o Espírito Santo estando conosco, nós buscando as pessoas certas, seguindo todas essas instruções aqui que a palavra nos ensina, não tem como nós fracassarmos. É vitória certa. E a sexta coluna vai falar de conhecimento. Essa coluna diz que você precisa conhecer um pouco sobre tudo. Não fique achando que você, eu só sou especialista nisso e eu vou ser ignorante em outras coisas. Não, não aceite a ignorância. Você tem capacidade para conhecer. Agora, existe uma diferença. Você conhecer um pouco e você dominar uma área. Tem uma área que você precisa dominar, porque é aquela que você deve concentrar a sua energia, porque ali está o propósito de Deus para a sua vida. Mas você precisa conhecer também sobre tudo. Um pouquinho de cada coisa. E nós mulheres, então, nós que temos que lidar com tantas situações diferentes, nós precisamos aprender. Então precisamos conhecer, nós só aprendemos buscando conhecimento. Conheceu, aprendeu, praticou. Vamos lá, quando nós praticamos, nós reforçamos esse aprendizado. E por último, a melhor de todas, a prudência. A sabedoria convoca eu e você para que nós sejamos prudentes e fujamos da aparência do mal. Então, para isso nós precisamos trocar o medo. Tira o medo e coloca a prudência. Coloca o medo no lugar dele. Quando o medo vier bater na sua porta, quem tem que abrir é a fé. Porque as circunstâncias adversas acontecem. Hoje eu estava ouvindo, enquanto eu caminhava, eu estava assistindo uma live. E aí o apóstolo dizia assim, o inimigo, ele às vezes ele nem se manifesta de forma específica, porque a gente diz assim, tive uma aparição, vi um demônio, vi um vulto. Às vezes nem é, gente, é uma criação da nossa mente. E o inimigo, ele age ali através do medo para nos bloquear.
Eu, por exemplo, eu fui uma pessoa muito bloqueada por causa de medo, porque a minha imaginação é muito fértil, como se fala, né? A minha criatividade, ela é alta. Todos nós, o nosso cérebro, ele é criativo. Só que muitas vezes as circunstâncias que nós passamos na vida, nós tivemos a nossa criatividade bloqueada. Aí isso nos impede de nós estarmos em níveis altos por conta disso. Porque a criatividade sendo bloqueada, nós não avançamos. A nossa mente, ela não evolui, ela não flui. Ela aceita ali o mínimo. E a gente, se não buscar em sabedoria romper esses bloqueios, como eu tenho vindo fazendo durante toda a minha vida, insistindo nisso, porque se eu fosse ficar presa nos meus medos, nas visagens que eu tinha quando eu era criança, a minha mana Érica tá aqui, ela conhece muito bem como que era, a forma como eu ficava desequilibrada com os pesadelos que eu tinha. Quem nunca passou por isso? A questão não é o que você está vendo, a questão é a emoção que você está sentindo naquele momento. E aquilo ali, o inimigo pega, ele usa o medo para apavorar a nossa vida, para aprisionar. E isso é tão sério que nós crescemos no nosso corpo físico e os nossos medos de criança ficam ali. Os desafios, eles apenas mudam, mas a base continua a mesma, o medo. E se nós não rompermos com isso, não é que nós estejamos vendo demônios. Nós estamos apenas ali, porque o inimigo está usando o medo para nos apavorar, para nos enfraquecer. Então, quando o medo bater na sua porta, abra, mas apresente a fé. Que a fé manifeste-se sobre o medo. E a fé você decide ter. É isso mesmo. E a palavra de Deus é tão taxativa nisso que ela diz assim, se você não tem fé, peça a Deus. Então você tem que querer ter fé. E você tem que alimentar a fé. Tem gente que tem medo. É uma pessoa que não tem coragem para tomar decisões na vida, mas alimenta o tempo todo o medo com o que está assistindo. É filme de terror, só ouve música de fracasso. E aí, como é que vai fortalecer a prudência desse jeito? Se está alimentando o medo, sem saber, tá ali, alimentando o medo. E aí depois não sabe porque não prospera, porque não avança na vida. A quem é que você vai alimentar a partir dessa verdade que você está ouvindo hoje? O medo ou a prudência? A sabedoria está chamando você para ter prudência. Ela é uma coluna importantíssima na sua vida, na sua casa, na sua família. O medo nos atrapalha de entrar em ação. A prudência nos leva a criar estratégias para sermos assertivos. A gente fica bloqueado, paralisado, quando estamos com medo, diz assim, não, mas se eu for, mas eu tenho medo de não dar certo. A prudência é diferente, olha. Tem a possibilidade de não dar certo, sim, tem. Mas qual é a estratégia que eu vou usar para não dar errado? E se por acaso der errado, o que é que eu vou fazer para poder corrigir a rota e seguir adiante? Pedindo orientação ao Espírito Santo acima de todas as coisas. São chaves ali, importantíssimas para nós. Nós não podemos rejeitar essas colunas. E é isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos também. Às vezes nós somos aqueles que estão colocando medo nos nossos filhos. Muitas vezes sem saber. A gente acha que colocar medo é proteger. Gente, colocar medo é bloquear. É bloquear a criatividade do filho. É bloquear o propósito de Deus na vida do filho. Preste atenção. Em todos os sentidos. Tanto de medo de objetos, de animais. Porque tem gente que pensa que age assim, tem mulher. Vamos falar das mães mais especificamente. É claro que cabe para os pais também. Mas essa live é direcionada para mulheres sábias e posicionadas. São mulheres que estão usando ali o medo como forma de dizer, meu filho, não vá, porque se você for, você vai se estrepar todo. No dito bem, a palavra bem grosseira. Quando, na verdade, o que ela precisa fazer é instruir. Instruir não é colocar medo. Aí, às vezes, nós colocamos os nossos medos nos nossos filhos. Os medos que os nossos pais colocaram em nós. Por conta das experiências fracassadas que nós vivemos, nós achamos que falar para os nossos filhos, mostrar, dando ênfase ao medo, vai estar protegendo para que ele não sofra. Meu Deus do céu, ensine o caminho da prudência. Ensine o caminho da prudência que vai ser melhor. Não é fácil. Não é não, eu sei. Eu vivo isso todo dia da minha vida. Mas a gente precisa corrigir. A gente precisa ajustar as nossas emoções.
para que a gente não coloque toda essa carga em cima dos nossos filhos. Foco nisso aí. A sabedoria vai fazer com que nós vivamos uma vida longa. Já estamos encerrando aqui, Para isso nós precisamos de organização. E aí o português ele é lindo. Organização significa organiza ação. Organize suas ações. As suas ações precisam ser organizadas. As suas ações precisam ser pensadas. As suas ações precisam ser intencionais. Não haja aí por acaso. Você precisa ser intencional em tudo que você faz. Existe falta de tempo para você? Será que existe mesmo? Ou você não está conseguindo organizar o seu tempo? Se Deus é tão justo que ele deu 24 horas para todo mundo. Sente que a vida está corrida? Por quê? Quais que têm sido as suas prioridades? Para essa vida estar tão corrida assim a ponto de estar atrapalhando. Falta tempo para fazer tudo o que você precisa? Será que você não está colocando carga demais sobre você e está se subestimando, achando que você é mais capaz do que os outros? Não está se respeitando? Não está respeitando os seus limites? Isso é sabedoria. Falta tempo para se organizar, para se alimentar melhor? Será que falta mesmo? Eu vou comer ali um fast food, né? Que fala uma coisa assim, porque não deu tempo de eu fazer comida. Então, vamos danificar o corpo do Espírito Santo, né? O templo do Espírito Santo, porque eu não tive tempo. Será que é isso mesmo? Ou é porque ele não se organizou? Não organizou a ação? Eita Deus grande. Falta tempo para fazer atividade física? Será que falta mesmo? Não faço porque não tenho tempo. Será? Ou é a prioridade que não tá? Não tá se amando, não tá cuidando de si, não tá nem sabendo que não tá se amando. Misericórdia. Ouça aí o que o Senhor tá falando para você. Falta tempo para você viver o seu chamado, o seu propósito? Será que é porque o seu foco tá em outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que Deus te chamou? Será que é porque você tá trabalhando em algo que você tá preocupado com o que você vai ganhar, ao invés daquilo que você vai ser usado como um instrumento nas mãos de Deus? Falta tempo para você se dedicar à leitura da Bíblia, da palavra de Deus? Como assim? Você não cuida do alimento espiritual? Por que está faltando esse tempo? Será que é porque você não está colocando isso ali como prioridade na sua vida? Falta tempo para o que mais? Eu trouxe aqui vários pontos, porque são as coisas corriqueiras do nosso dia a dia. Então preste atenção, porque se você não tiver tempo para cuidar da sua vida, isso aqui é uma frase poderosa, é do Dr. Laí Ribeiro. Ele fala várias coisas sobre isso aqui, Se você não tiver tempo para cuidar da sua vida, você vai ter que se conformar com seus maus resultados em todo o tempo, até o fim da sua vida. Na verdade, o Dr. Laí, ele fala mais da questão de saúde, né? Porque ele tá falando no propósito dele da saúde física. Ele diz assim, que se você não tem tempo para cuidar da sua saúde hoje, não se preocupe não. Você vai ter que arranjar muito tempo para poder cuidar da sua doença. Então pronto, olha só. E o que é pior, se você não tem tempo hoje para cuidar da sua vida, você vai ter que se conformar com seus resultados do futuro e ainda vai deixar um mau exemplo para seus sucessores. E aí? Não cumpriu o chamado, não cumpriu o propósito como mãe, não deixou um legado. Misericórdia. É poderoso isso. Todos nós temos aqui, 24 horas de tempo para tudo. Nós é que temos que saber organizar. E vamos tomar cuidado com a comparação. A minha vida é a minha vida. A vida da minha amiga é a vida da minha amiga. A vida da pessoa que está lá na rede social dizendo que está assim, que ela é assim, é a vida dela. Eu respeito o meu nível. Eu respeito aonde eu estou. Mesmo eu sabendo onde eu quero chegar, mas eu respeito o hoje. Eu foco no hoje. Esse precisa ser o nosso lema. Porque quando a gente fica muito focado lá no futuro, a gente começa a ser tomada pela ansiedade. E nós não devemos nos preocupar com coisas que não existem. Porque o futuro, ele não existe. Ele está sendo criado hoje, mas ele ainda não existe. Preste atenção. Então, se você quer ser sábia, mulher, preste atenção, arrume tempo para você fazer o que precisa ser feito. Entenda esse princípio. Busque sempre o convite da sabedoria e corra da insensatez que está convidando o tempo todo para você, pegar caminhos ali de atalhos. Não perca tempo tentando repreender pessoas que não querem sabedoria. Se junte, ande com pessoas que querem estar em um novo nível de sabedoria. Junte-se a essas pessoas. Hoje nós temos uma ferramenta poderosa, que é a internet, que a partir de lives, Meet, que a gente faz conexões, pessoas de outros lugares, de outros países, por assim dizer,
se conectam, porque o propósito está aqui, ó. É na mente. E a mente, ela é 100% espiritual. Não depende que nós estejamos no mesmo ambiente físico para que nós tenhamos conexão. Então o Espírito Santo quer conectar nossas mentes. Nós temos a mente de Cristo. Veja que poderoso isso. Preste atenção, ó. Às vezes vai ser até difícil você ouvir isso de repente, mas às vezes nós precisamos mudar os relacionamentos, mudar as pessoas. Às vezes nós precisamos mudar os ambientes. Somos nós que criamos os nossos ambientes. Às vezes nós precisamos deixar amizades antigas. Agora preste atenção. Deixar relacionamento não significa, não, meu marido é tóxico, então eu vou largar ele. Assuma o seu pacote. Foi uma escolha sua, você está debaixo de uma palavra. Aquilo que você recebeu, aquilo que você decidiu fazer, você precisa arcar com as consequências. É aliança. Casamento é aliança. Não se rompe. Não se rompe a aliança, porque é unidade. É aliança e unidade. Ou seja, vocês já tiveram contato de intimidade. Então, vocês são um. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Então, não faça essas coisas assim, não. Então, eu vou me separar porque meu marido, ele é tóxico, meu marido é isso e aquilo. Busque a orientação do Senhor. Busque, vá na palavra. Se você tem respaldo bíblico para fazer o que você está pensando fazer, então faça. Agora, cuidado com as consequências das suas decisões, tá? Então, você vai fazer uma lista. Eu quero incentivar você para fazer uma lista de todas as suas ocupações da semana, todas as coisas que você precisa fazer e refletir sobre isso. E anotar como é que você vai se organizar para você executar. Preste atenção, seja cautelosa. Não venha querer trazer uma lista de coisas impossíveis. Eu quero que vocês criem uma lista de coisas possíveis. Essa vai ser a tarefa do nosso estudo de hoje. Fazer essa lista e começar a analisar. Porque existe um conselho aqui, ó. Um conselho que nós precisamos seguir. Não é sobre o seu ponto de vista. Não é sobre a sua opinião, sobre como você acha que pode ser. Não, não é sobre isso. É sobre o que a palavra de Deus diz. É sobre você ter sabedoria. Sabedoria para viver de acordo com os princípios do Senhor. E dessa forma eu vou finalizar essa live pedindo ao Senhor que Ele nos dê graça, força e sabedoria. E você que está ouvindo a gravação, compartilhe essa live com mulheres que você sabe que também precisam de ouvir essa palavra. Se você chegou até aqui o final, é porque você está comprometida com a sua transformação e com a sua mudança. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que Ele te dê paz. Que Ele te dê paz na tomada das decisões. Se você sentir paz no seu coração quando você for tomar uma decisão, você está sendo guiada pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Amém, minhas amadas? Hoje, mais uma vez, eu só falei, mas eu tô leve, viu? Eu tô leve, ó. Falei o que eu precisava falar. Se essa palavra entrou no seu coração, confirma, diz um amém. E diz, eu recebo essa palavra. Se comprometa em fazer a mudança a partir dessa palavra. Eu estou aqui dizendo, coisas extraordinárias vão acontecer em sua vida. Através de você. Primeiro vai acontecer em você. E depois, através de você, sua família vai ser impactada. Nós veremos o efeito disso a longo prazo. Amém, amém, amém. E é isso, um grande beijo. Preciso me ir, que a minha lista de atividades do dia está aqui, prontinha para ser executada. Tá bom? Deus abençoe, grande abraço para todas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe.